Olá, estrelas abençoadas e iluminadas. Gratidão por mais um dia estar aqui. Então, me chamo Iracema e estou trazendo aqui os exercícios do livro A Magia de Rhonda Byrne. São 28 exercícios de gratidão. Hoje é o nosso quinto exercício, é sobre dinheiro mágico. E o lembrete do dia é: gratidão é riqueza, reclamação é pobreza. Eu aprendi isso a duras penas, mas aprendi a ser grata. Como eu sempre faço, eu vou ler alguns trechos do livro que é sobre esse exercício, né? Então, vamos aqui. Se está faltando dinheiro em sua vida, entenda que sentimentos de preocupação, inveja, decepção, desmotivação, dúvida e insegurança em relação ao dinheiro não lhe trarão mais dinheiro, pois esse sentimento nasce justamente da falta de gratidão pelo dinheiro que você tem. Reclamar sobre sua situação financeira, ficar frustrado por conta disso, queixar-se do preço das coisas ou fazer alguém se sentir mal por ser rico, não são atitudes de gratidão. Portanto, sua condição financeira nunca vai melhorar, pelo contrário, vai piorar. Seja qual for a sua situação atual, o simples fato de pensar que você não tem dinheiro suficiente é o mesmo que ser ingrato pelo dinheiro que tem. Nós precisamos afastar esse tipo de pensamento da nossa mente. Porque ao se sentir grato pelos bens que possui, você vai começar a ter uma situação financeira melhor. Porque a gente está sempre reclamando, né, das coisas. Eu posso falar de carteirinha. A nossa vida, a gente tem tanta coisa, né? E tudo é dinheiro. Então a gente tem dinheiro. Não tem essa de que a gente não tem dinheiro. Nós temos. Só que a gente aprendeu a reclamar muito disso, né? Ai, porque eu não tenho isso, ai, porque eu não tenho aquilo. Eu demorei, mas eu aprendi. Eu posso estar passando assim por alguns desafios, porque a vida é isso. A vida não é linear. Ela sempre vai ter desafios. Só que cabe a gente também saber superar esses desafios, né? E parar de reclamar, parar de tudo ficar, sabe, botando culpa no mundo, botando culpa no governo. A gente também tem que fazer a nossa parte. E essa parte é ser agradecida a tudo que a gente tem, porque tudo é energia e é dinheiro, né? Então vamos lá. Aqui diz: pois a quem tem gratidão pelo seu dinheiro, mais será dado, e terá uma grande quantidade. Mas a quem não tem gratidão pelo seu dinheiro, até o que tem lhe será tirado. Sentir-se grato pelo dinheiro quando temos pouco é um desafio. Sim, é muito desafiador para qualquer um, mas a partir do momento que entendemos que nada vai mudar se não formos gratos, nos sentimos inspirados a agir dessa forma. O dinheiro pode ser uma questão bem delicada para muitas pessoas, especialmente quando se é escasso, né? Porque a escassez não é só no que a gente não tem, está na nossa mente também, né? Isso também eu aprendi. Então vamos para os detalhes do exercício, né? O exercício do dinheiro mágico, ele é em 2 etapas. E começa aqui, tá? Aqui ela fala sobre como você vai mais ou menos fazer esse exercício. É assim, você vai se sentar, reservar alguns minutinhos, né, para recordar da sua infância. Eu não acho, não, eu particularmente não achei tão difícil, sabe? Não é tão difícil assim a gente relembrar da nossa infância, né? Tem pessoas que teve uma infância muito rica, tem outras que teve uma infância muito pobre, tem outras, coitada, que sei lá, nem sabe dizer exatamente como é que foi a infância, mas todos nós tivemos, porque todos nós um dia fomos criança, né? Então, aqui diz assim: sente-se e reserve alguns minutos para recordar a sua infância.
quando você não tinha dinheiro nenhum. Então, ao invocar a lembrança de cada ocasião em que algo foi pago para você, diga e sinta a palavra mágica obrigado, com todo o seu coração para cada um desses momentos. Por exemplo, aqui ela dá alguns exemplos. Sempre havia comida no seu prato? Eu meio que respondi aqui, ó, não sei se dá para ver, ó. Eu respondi no próprio livro, né. Então, aquela pergunta: "Sempre havia comida no seu prato?" Eu respondi sim, então eu falo: "Obrigado". "Você tinha uma casa para morar?" "Sim, eu tinha." "Obrigado." "Você frequentou a escola durante muitos anos?" "Sim, eu frequentei." "Obrigado." Como você ia para a escola todos os dias? Bem, no meu caso, eu ia andando, né, eu morava bem perto da escola. Você tinha livros didáticos, merenda e tudo que precisava para estudar? Sim, obrigado, eu tinha. Você fazia viagem nas férias? No meu caso, não, tá, gente? Mas cada um tá aí com seu com a sua infância aí na mente, né? Eu não tinha viagens, né? Eu morava lá no interior de Barbacena. Não, isso é brincadeira, tá? Mas eu sou do interior, tá? Sou nordestina, com muito orgulho. E sim, morava no interior, a gente morava perto da escola. Vamos a mais algumas coisas aqui, né. Quais foram os presentes de aniversário mais incríveis que você recebeu na sua infância? No meu caso, os meus pais nunca me deram brinquedos em si, né, a gente não tinha essa condição, mas a mulher de um tio meu me deu uma boneca que eu amei. Então, essa é a lembrança que eu tenho na minha vida, de ter ganho uma boneca que era meu sonho, assim, naquela época, ter uma boneca com cabelo, mas não era aquelas bonequinha que o governo dava. Eu tinha vontade de ter aquela boneca grande, e eu ganhei essa boneca. Ó, muito obrigada, essa pessoa não está mais aqui entre nós, mas agradeço de todo o meu coração. Você tinha uma bicicleta, brinquedos ou um animal de estimação? Eu não é que eu tinha um animal de estimação, mas meu pai tinha um cachorro, né, o Covarde, o nome dele. Bicicleta nunca tive, tanto é que até hoje nunca aprendi a andar, mas tá nos meus planos. Porque eu acho que não importa a idade, tá, quando a gente quer alguma coisa, quando a gente tem algum sonho. E aqui na cidade que eu moro, tem até um lugar onde você aluga algumas bicicleta para você aprender, né, só que eu nunca tive coragem, beleza. Só que essa coisa tá mudando um pouco a minha mente, então eu tô querendo fazer algumas aventuras e essa é uma delas. Então, se você teve uma bicicleta, diga obrigado. Se você não teve, tranquilo. Para mim tá tranquilo, tá? Não tenho problema nenhum com isso. Você tinha roupas para substituir as que perdia por crescer tão depressa? Sim, eu tinha. Obrigado. Então, gente, esse é o exercício, sabe? Você vai pensar na sua infância, você vai ou vai escrever ou só vai dizer mentalmente o obrigado, né? Aqui ela só está dando alguns exemplos. Eu, por sinal, fiz esse exercício baseado exatamente nisso aqui. Como eu falei no outro vídeo, alguns exercícios eu faço exatamente baseado aqui. Porque eu acho que é isso, todo mundo teve isso, né? De um jeito ou de outro, se teve brinquedo ou não, mas todo mundo teve uma infância, né? E muitos dos temas aqui, né, se a gente for parar para analisar, todos nós tivemos. Aqui tem mais exemplo, né. Você ia ao cinema, praticava esportes, tocava algum instrumento musical ou tinha algum hobby? Bem, gente, no meu caso, cinema não, quando eu era criança nem sabia o que que era cinema. Praticar esporte? Ah, brincava, né. Eu brincava muito, muito, muito de pique-bandeira, de esconde-esconde, essas coisas, né. Esse era o nosso esporte. Tocava algum instrumento? Não. Aliás, não, não. Acho que eu tinha uma flautazinha, mas não conta, pra mim não conta, né. Você tinha algum hobby? Meu hobby era só brincar, tomar banho no rio, mas mesmo assim, sou grata, fui feliz na minha infância, porque hoje em dia, o que que a gente vê na infância
das nossas crianças, é um celular, um tablet, TV com aqueles desenhos horríveis, que eu acho horrível, né, beleza. Mas, não tem mais aquela coisa do brincar na rua, do soltar pipa, do não sei o quê. Algumas pessoas até soltam pipa aqui, mas são só os adultos, eu não vejo criança não, tá. Mas enfim, né, cada um com a sua infância. Você ia ao médico e tomava remédio quando ficava doente? Sim, era meio sacrificado para mim ir no médico com minha família, mas eu ia. Obrigado, meu Deus, se eu tenho minha saúde hoje é graças aos médicos. Você ia ao dentista? Sim, tanto é que eu já extraí alguns dentes. Obrigado, meu Deus, obrigado. Você possuía os itens fundamentais para a sua higiene pessoal, como escova e pasta de dente, sabonete, shampoo? Sim, obrigado. Você andava de carro? Eu não, gente. Como eu disse, eu morava no interior, então eu não andava de carro, mas isso não tem problema nenhum. Muita criança anda de carro, né? Você assistia à TV, usava o telefone, tinha a luz elétrica e água à sua disposição? Água eu tinha. Luz elétrica, não. Assistir TV, nem conhecia na minha infância. Eu conheci, muito tempo depois. Mas para quem teve, fale obrigado. E eu tinha água em abundância, então, gratidão, muita gratidão com isso. Então, todas essas coisas custam dinheiro, então você recebeu todas elas sem gastar nenhum tostão. Ao recordar sua infância e juventude, perceberá quantas coisas pagas com dinheiro suado você recebeu. E é muita, muita verdade isso, né? A gente nem se dá conta, né, de que os pais da gente estão ali se sacrificando para dar tudo pra gente. Do modo de cada um deles, tá? Meus pais, assim, eu tenho um amor muito grande. Eu tenho pai e mãe ainda, tá? Eu tenho um amor muito grande pela minha família toda, mas eu tenho um amor, assim, incondicional pelo meu pai e pela minha mãe. Muita coisa. Hoje em dia eu moro longe, mas eu tenho isso, eu tenho essa conexão com eles. E sou muito grata, sim. Eu sou o que eu sou, porque meu pai é o que ele é, minha mãe é o que ela é. Eu até falo, né, a gente brinca, eu e minha irmã, sabe? Você vê que eu sempre falo da minha irmã aqui nos vídeos, né? Porque a gente é muito unida, né, então eu e ela, cara, a gente zoa pra caramba, ai meu Deus do céu, por que que a gente puxou a honestidade do papai? Porque sim, sim, ele é muito honesto, então, isso a gente tem na alma, eu e minha irmã, meus irmãos, até agora, né, não não tem nenhum caso de irmão desonesto, que gosta de ficar enrolando os outros, nada disso, né, enfim, é isso. Ai, ai. Então, seja grato por cada uma das coisas que você teve na sua infância, pois quando conseguir sentir uma gratidão sincera por esse dinheiro que você recebeu no passado, a quantidade de dinheiro que receberá no futuro aumentará magicamente. Isso é garantido pela lei do universo. Então, para dar continuidade ao exercício, pegue uma nota de dinheiro, escreva a seguinte frase em um papel adesivo e cole nela. Então, essa nota de dinheiro, ela pode ser qualquer nota, tá. Eu tenho na minha carteira, é porque eu não trouxe para cá, tá, então tá um pouquinho distante, não vai dar para me pegar agora. Eu não sei ainda como pausar um vídeo e voltar. Então, é o seguinte, mas eu tenho aqui, né, que eu boto aqui no meu mural. Você vai pegar esse papel, pode ser um post-it, né, e você vai escrever a seguinte frase: "Obrigado por todo o dinheiro que eu recebi ao longo da vida". Olha o meu aqui, gente. Deixa eu ver se dá pra tá. Obrigado por todo o dinheiro que recebi ao longo da vida. Aqui tá numa nota de R$ 2. Esse dinheiro, ele fica aqui, hoje. Hoje ele fica aqui, mas no dia que eu fiz o exercício e hoje também, porque eu tô renovando os exercícios, porque eu voltei aqui no início por causa do vídeo, né, que eu tive a ideia de fazer o vídeo. Então, porque na verdade eu já tô lá na frente, mas eu ainda não terminei mesmo, porque agora realmente para mim fazer o vídeo de manhã, eu não tenho esse tempo de fazer o vídeo e continuar o meu exercício lá. Então quando eu chegar lá eu vou
continuar, né. Então, mas na época que eu fiz, eu andei com ele, como ela manda a gente andar com dinheiro, aí ele fala aqui ó: "Carregue seu dinheiro mágico durante o dia de hoje, em sua carteira, na bolsa ou no bolso". Eu carrego na minha carteira, e carrego até hoje, tá gente. E esse aqui dos R$ 2, esse, ele fica aqui ó, no meu mural, porque aqui todo dia eu estou aqui nessa mesa. E agora eu tô fazendo vídeo, mas antes eu não fazia, mas eu tenho, o hábito de vir ler, porque como eu disse, eu tô aprendendo também muita coisa, né, eu tô mudando minha vida, tô mudando a minha realidade, sabe. Então, eu venho pra cá pra ler. Então tudo que eu tenho feito nesse exercício, ele tá aqui ó, no meu mural. Então essa nota de R$ 2, eu renovei o papel, claro, né. Mas essa nota aqui de R$ 2, ela fica aqui. Só que na minha carteira eu tenho uma outra nota, também, que eu ando com ela pra cima e pra baixo, porque é uma coisa que, assim, toda vez que eu pego, eu vejo, aí tá. E é isso. Aí você vai carregar na sua bolsa, no seu bolso, na sua carteira, e pelo menos uma vez pela manhã e outra à tarde, ou quantas vezes você quiser, apanhe a nota, segure ela nas mãos e leia a palavra escrita nela e seja sinceramente grata. Ou seja, obrigado por todo o dinheiro que recebi ao longo da vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Aí, a partir de amanhã, você pega esse dinheiro mágico e coloca em um lugar que você possa ver todos os dias para se lembrar de ser grato pela abundância que recebeu ao longo da vida. E é o que eu fiz. Além de eu ter na minha carteira, gente, é uma nota de R$ 100, é porque realmente eu esqueci de trazer para cá. Mas aqui eu tenho essa, mas não importa o valor, o importante é o símbolo aqui que está escrito e você mentalizar isso todo dia. Então você tem que botar no lugar ou no mural, numa parede, não importa, é aonde você vê isso, que você vai botar ali: "Obrigado por todo o dinheiro". Toda vez que você vê, você vai ler mentalmente, sabe: "Obrigado por todo o dinheiro que recebi ao longo da vida". E quando você perceber que está prestes a se queixar sobre o seu dinheiro, seja em voz alta ou em pensamento, pergunte a si mesmo: estou disposto a pagar o preço por essa reclamação? O simples fato de fazer uma reclamação poderá retardar ou interromper o fluxo do dinheiro. Eu não posso dizer assim com certeza, né, sobre tudo isso aí, porque a gente como é que eu vou explicar? É muito difícil a gente mudar nossa mente assim tão rápido, mas a gente vai assimilando e vai parando um pouco de reclamar. Isso eu posso dizer com certeza, porque está acontecendo comigo. Às vezes, quando eu vou reclamar de alguma coisa, eu logo mudo meu assunto, eu mudo meu pensamento, sabe? Não quero mais reclamar sobre nada. Então, de hoje em diante, prometa a si mesmo que sempre que receber algum dinheiro, não importa se for o seu salário, um reembolso, um desconto numa loja ou um presente de qualquer valor, se sentirá verdadeiramente grata, porque cada uma dessas circunstâncias significa que você recebeu dinheiro, e cada uma delas lhe dá a oportunidade de usar o poder mágico da gratidão para multiplicá-lo através da gratidão pelo que acabou de receber. Isso é verdade, gente, eu também aprendi a fazer, tá. Tudo eu agradeço, e por incrível que pareça, eu tô sempre tendo desconto. Eu me lembro, quando eu comecei a fazer esse negócio da gratidão, um dos maiores milagres que aconteceu pra mim, eh, foi que eu ganhei uma viagem pra São Luís do Maranhão, porque eu sempre vou todo ano pra lá, né, porque eu sou de lá, né, visitar minha mãe, passar um tempo lá com eles. E nesse ano, por incrível que pareça, eu não podia ir, eu ganhei. Eu ganhei até a Eu ganhei a passagem de avião ida e volta, eu ganhei a Uber para ir daqui da minha casa para o Rio, né, porque eu moro em Petrópolis. Gente, foi mágico e cheguei lá, tudo de bom, tudo maravilhoso. Foi mágico, essa parte aí foi mágica. E muitos outros pequenos milagres, porque gente, não é o milagre grande, não é o grande, é do pequeno. E que você quando você começa a abrir sua mente, você começa a perceber o quanto a vida é mágica. Eu
não vou dizer para vocês que eu já estou numa transformação total, não. Mas eu tenho muitos pequenos milagres na minha vida. Eu tenho, aconteceu muita coisa boa. Desafios, continuo passando, claro, a vida é isso, a gente está sempre tendo desafios, mas eu estou aqui, firme e forte, seguindo a minha vida. E agora vamos para o exercício, né? Na real aqui, tá? Exercício mágico número 5, dinheiro mágico. Repita os passos de 1 a 3 do primeiro exercício, toda vez que a gente for fazer qualquer exercício, a gente vai repetir aquele exercício lá, o primeiro exercício, o primeiro vídeo. Enumere as suas bênçãos, faça uma lista das 10 bênçãos, né? Ou seja, como eu disse, as minhas 10 bênçãos eu estou sempre baseando no exercício que eu estou fazendo. Se tiver como eu fazer dentro disso, eu faço. Enumere as suas 10 bênçãos, escreva por que você se sente grato por elas, releia a sua lista e no final de cada item diga obrigado, obrigado, obrigado. É só você lembrar do primeiro exercício. Essa parte sempre vai ser assim. Segundo, sente-se e reserve alguns minutos para refletir sobre a sua infância e sobre tudo que recebeu, sempre sem que precisasse ganhar nenhum dinheiro. Terceiro, ao se lembrar de cada ocasião em que algo foi pago para você, diga e sinta a palavra mágica obrigado com todo o seu coração para cada um desses momentos. Pega uma nota de dinheiro, escreva as seguintes palavras com letras garrafais, é igual eu fiz aqui, tá, gente? Com letras garrafais. Ai, espera aí. Eu quero que veja que a luz aqui tá empatando, né? Aqui, ó. É assim. Garrafais em um adesivo e cole a sua nota mágica. A frase é aquela que eu já falei, obrigado por todo o dinheiro que recebi ao longo da vida. Carregue seu dinheiro mágico durante o dia de hoje e pelo menos uma vez pela manhã e outra à tarde, ou quantas vezes você quiser, segure-o entre as mãos, leia as palavras e seja sinceramente grato ou grata pela abundância de dinheiro que recebeu ao longo da vida. A partir de amanhã, você vai colocar seu dinheiro mágico em um lugar onde você possa vê-lo todos os dias para se lembrar de ser grato pela abundância que recebeu ao longo da vida. E antes de dormir, você vai pegar sua pedrinha mágica, que é o segundo exercício do livro, que a gente tem que ter uma pedrinha mágica para antes de dormir, enumerar tudo o que aconteceu no seu dia e tirar a melhor coisa que aconteceu para você nesse dia e agradecer. Obrigado, obrigado, obrigado. O exercício é esse, tá? Mas eu vou dar aqui o exemplo do meu exercício. Como eu falei, eu botei exatamente como tá ali, sobre a minha infância, né? Então, eu botei aqui, minha primeira bênção, né? Sou sinceramente grata pela minha infância, porque sempre tive pais que cuidavam de mim, irmãs para brincar, amigos, comida e roupas para vestir. Obrigado. Aí eu falo, né? Obrigado, obrigado, obrigado. Aí sou sinceramente grata porque sempre tive uma casa para morar. Meus pais cuidavam dessa casa, então tudo foram dado por eles. Obrigado, meu pai, obrigada minha mãe, obrigado pela minha casa. Obrigado, 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 universo. Sou sinceramente grata porque na minha infância frequentei a escola. Era muito maravilhoso. Eu sempre gostei de estudar. Obrigado. Obrigado, 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 universo. Sou sinceramente grata porque na minha infância eu tinha livros didáticos, merenda e tudo o que eu precisava para estudar. Nunca soube de onde custou tudo isso. Então, muito obrigado. Obrigado, 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 universo.
Sou sinceramente grata pela minha primeira boneca de cabelos louros e olhos azuis, porque foi o primeiro presente mais incrível que ganhei na minha infância. Obrigado, 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 universo. Sou sinceramente grata pelas roupas que ganhei na infância para substituir as que perdia, por crescer tão rápido. Obrigado, 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 universo. Sou sinceramente grata pelos médicos que cuidavam de mim na minha infância. Obrigado, 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 universo. Sou sinceramente grata pelo dentista que cuidou dos meus dentes na minha infância. Obrigado, 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 universo. Sou sinceramente grata pelos itens de higiene pessoal que sempre tive na minha infância. Obrigado, 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 universo. Sou sinceramente grata pelo meu pai e pela minha mãezinha querida, porque eles sempre cuidaram de mim e dos meus irmãos com muito amor e carinho. Obrigado, 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 universo. Gratidão infinita. Gente, aqui termina o meu exercício. Eu já expliquei como é que faz para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Espero que essa gratidão chegue ao coração de todos e que comece a transformação, porque a gente se transforma quando a gente quer muito isso na nossa vida. Obrigado, beijo, gratidão infinita. Amanhã estarei aqui de novo para o sexto exercício. O sexto exercício, que é a magia do trabalho. Gratidão infinita. Até amanhã. Beijo, beijo, beijo.